E eu quero fazer uma pergunta para você e para o Fabrício também. A questão é o seguinte: nessa onda, né, da extrema-direita de surfar em cima da segurança pública, que eles nunca deram bola, né, verdade seja dita, nem para políticas públicas voltadas para o social, e menos ainda para a segurança pública, que tem também, sem dúvida, um lado social fundamental. Mas me chamou a atenção hoje, na Folha de São Paulo, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, né, bolsonarista, etc., quer ser candidato à presidência da República, ele assina um artigo que termina mais ou menos assim: remover a esquerda do poder é uma necessidade. Somente um governo com coragem e consciência política será capaz de declarar que as facções, declarar guerra às facções, vencer o narcotráfico e pacificar o Brasil. Ora, Bolsonaro, extrema-direita, esteve no poder aí. Ele pacificou alguma coisa, gente? Pergunto para o Fabrício e, na sequência, para o Sérgio. Naturalmente não, né? Inclusive o Bolsonaro, eu até peguei uns dados, porque obviamente quando a gente está no Congresso a gente tem que trazer esses dados direitinho. O Bolsonaro foi um dos responsáveis por armar as facções criminosas, né? Vamos lembrar que em 2018 o Brasil tinha cerca de 350 mil CACs. Em 2022, ou seja, entre 2019 e 2022, passou de 1,5 milhão. E nas armas apreendidas com crime organizado, no momento que eles puxaram essas armas e investigaram essas armas, boa parte delas eram armas com registros de CACs, os famosos laranjas CACs. Né? Além disso, ele flexibilizou legislações de controle de arma e arsenais. Então, o Bolsonaro ele soltou o armamento para dentro da sociedade e, obviamente, que o crime organizado se aproveitou. E falou, pá, é agora a nossa hora. Vamos colocar um monte de laranja, vamos colocar um monte de gente para pegar a arma como CAC e transformar isso em legal. Então, o Bolsonaro ele armou o crime organizado. Ele fortaleceu o crime organizado numa possibilidade que a gente não consegue mensurar. Porque a gente traz uma quantidade de armas, mas o quanto que essas armas, ou seja, o quanto que essas organizações criminosas, sob posse dessas armas, conseguiram crescer e aumentar a influência delas, tanto no Brasil como no exterior, a partir do posse dessas armas. Então, da posse dessas armas. Então, adquirir as armas, cresce, ganha mais pontos de distribuição de droga, de influência, não só distribuição de droga, de outros setores que esses crimes foram se infiltrando. Né? Então não é um número bruto apenas, aumentou de tanto de arma para tanto. O fato deles terem armas aumenta muito a influência deles sobre diversos setores. Né? Então o Bolsonaro, entre 2019 e 2022, que foi no governo Bolsonaro, e as medidas todas que ele adotou, ele foi um dos grandes responsáveis por fortalecer o crime organizado. Jair Messias Bolsonaro, esse cara aí, que diz que luta contra a facção, ok. Mentira. E digo mais, não sei se vocês falaram isso aqui na live, mas tem uma... Aí é uma narrativa, naturalmente, mas é uma linha é uma análise, não é nem uma narrativa, é uma análise de que essa operação, talvez o Sérgio saiba até falar, Sérgio, eu vou te passar a bola depois disso, você pode pegar esse gancho se você quiser, naturalmente, de que essa operação foi feita justamente para afastar o crime organizado de determinadas regiões e colocar a milícia lá. Ou seja, para fazer com que a milícia tenha espaço livre dentro desses territórios que estavam dominados pelo crime organizado. É uma briga, né, entre milícia e crime organizado. E ambos criminosos da mesma maneira. É claro, dadas as proporções, etc., mas ambos criminosos e podendo ser enquadrados na nossa legislação. Sérgio, passo para você depois disso. Obrigado, Fabrício. É por aí mesmo. E a gente estava falando aqui, antes de você entrar, eu estava lembrando que recentemente a Polícia Federal pegou um CAC, que é de São Paulo, é dono de uma empresa, e que ele estava distribuindo armas, vendendo armas, obviamente, para o Comando Vermelho exatamente nessa região da operação. Então, o que você falou, é fato, e isso está mais do que comprovado, já tem investigações que mostram isso, que muitos desses CACs aí que tiveram a facilidade de comprar armas, ele aumentou a quantidade de liberação de fuzil para você poder comprar, eles passaram a negociar sim, e eles passaram a reforçar o paiol
dessas organizações criminosas, seja Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, Terceiro Comando Puro e milícia que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E, obviamente, o PCC também se beneficiou disso, não tem a menor dúvida, em São Paulo, e essas outras facções que a gente tem espalhadas pelo Brasil. A gente tem inúmeras. A última pesquisa que eu vi falava em mais de 60. Né? Então, assim, é um cenário muito complexo, que eu costumo dizer que não vai se resolver dessa forma. Isso que você falou, Fabrício, também é fato. Aquela região ali, ela é chamada pelo grupo rival, que é o Terceiro Comando Puro, que tem uma ramificação dentro desse Terceiro Comando Puro, que eles, pesquisadores hoje chamam de narcopentecostal, que são os caras que ainda se dizem convertidos à fé cristã, mas estão segurando fuzil, ameaçando pessoas, vendendo drogas, cobrando ágio para água, para o botijão de gás. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que esses grupos hoje eles não vivem só de uma atividade criminosa. O tráfico é uma das atividades que eles exploram. Eles atuam como holdings. Então, eles exploram todo o que puder dentro de um território que eles dominam. Eles têm um domínio territorial. Já não é mais a favela. Eles já estão dentro dos bairros. Eles já impõem lá regras nos próprios bairros. Então, assim, as pessoas não conseguem ir e vir com facilidade. Então, vende-se segurança a partir disso. Vende-se uma série de serviços, inclusive de televisão, de cabo de TV, essas coisas. Então, assim, é muito mais simples com as ferramentas que nós temos hoje, do ponto de vista de investigação de recursos, do seguir o dinheiro. Era muito mais fácil você fazer isso e você asfixiar exatamente o principal deles, que é o poder financeiro, que é com o dinheiro que eles movimentam, que não é pouco, é muito dinheiro, é que eles corrompem, é que eles compram a arma, é que eles negociam a droga e que eles vão ampliando mais ainda para dentro da própria área política. Eles financiam campanhas, eles têm lugares em que só entra o candidato que eles permitem. Então, assim, esse é o cenário. E é um cenário que a gente vê no Rio de Janeiro, só que ele se repete por toda parte, né? Essa coisa de Bolsonaro, esses caras sempre falaram isso, eles nunca fizeram nada, e pelo contrário, as políticas que eles adotam, elas permitem e facilitam muito mais para o criminoso do que para o próprio cidadão, né? Você imagina que um cidadão que ganha ali, morador daquela região, que ganha um salário, que tem família, que tem tudo isso, esse cara vai comprar uma arma para se defender? Até porque se ele fizer isso, ele perde a arma no dia seguinte e ainda vai morrer. Fato é esse, é muito simples. Então, assim, isso só contribui para o criminoso. Fato, isso só contribui para o criminoso. Só um parênteses, Ângela, que o Sérgio comentou, né, de que nessas áreas de milícia, eles permitem a atuação de determinados políticos e que apenas determinados políticos entrem. Vamos lembrar que na zona oeste do Rio, eu não vou lembrar agora exatamente, é Rio das Pedras e Muzema. Rio das Pedras e Muzema, o Flávio, o Carlos e o Jair Bolsonaro, os três, tiveram votação massiva nessas áreas da zona oeste do Rio, que são áreas de milícia. Então, Rio das Pedras era a área dos... Desculpa, Fabrício, só para um parênteses para sua informação, que é assim, o Rio das Pedras era o reduto do escritório do crime, do Adriano da Nóbrega. Exato. Então, é por isso que a Ângela estava falando em coincidência, não tem coincidência nenhuma. E é incrível como isso Fabrício, tudo sumiu outro detalhe, dos jornais, né, Sérgio? Não e Fabrício, é só... sumiu da mídia. Essas informações e tal, que eram tão presentes há, sei lá, 3 anos, 2 anos atrás, e simplesmente sumiu desse momento nos jornais, da mídia. Ninguém fala mais nisso, né? Desapareceu, evaporou. Né? Como é que é isso? Mas olha só, e essa questão não é muito específica de milícia, não, tá? A gente está falando também, o Comando Vermelho tinha um deputado estadual que foi preso, que é o TH Joias. Vocês devem ter visto agora, porque depois do que aconteceu lá, desse cerco, dessas 120 mortes, essa coisa, os números são muito absurdos, né? Esse TH Joias, ele frequentava o Palácio Guanabara, estava na festa de aniversário do governador do Rio de Janeiro, tem fotos em tudo quanto é lugar, isso daí, sabe? Então, é muito complexo, é algo que precisa realmente ser visto com muita responsabilidade pelas autoridades, em modo geral. A gente precisa cobrar dessas pessoas que ocupam cargos, ministro da Justiça,
Polícia Federal, vamos trabalhar, gente, porque a coisa está muito na cara de todo mundo, está escancarado.